Vamos falar hoje sobre pele e anexos. Bom, este órgão é o maior do nosso corpo humano, certo? Ocupando aproximadamente 16% do peso corporal. Uma pessoa de 100 kg, por exemplo, apresenta 16 kg de pele. Tá? A pele ela possui uma origem ectodérmica, sua porção epitelial, que é chamada de epiderme, sendo que tem também uma porção conjuntiva, de origem mesodérmica, que nós chamamos de derme. Tá? Bom, essas duas porções elas são interligadas, certo, umas às outras de forma irregular. De tal forma que você observa na epiderme o que nós chamamos de cristas epidérmicas, que são projeções dessas células para o interior da derme, enquanto que a derme, certo, lança também suas projeções para dentro da epiderme, formando as papilas dérmicas. Bom, normalmente, a grande maioria da derme é formada por tecido conjuntivo denso, enquanto que as papilas dérmicas é formada por tecido conjuntivo frouxo altamente vascularizada. Obviamente, a nutrição da epiderme é oriunda dessa porção da papila dérmica. Abaixo das camadas da pele, epiderme e derme, nós vamos encontrar uma camada chamada de hipoderme, também chamada de tecido celular subcutâneo ou panícula adiposo. Normalmente, rica em células adiposas e formada por tecido conjuntivo frouxo. Nós temos dois tipos de pele. Nós temos a pele espessa e a pele delgada, sendo que essa classificação está relacionada com a espessura da epiderme. Tá? A pele espessa nós vamos encontrar na palma das mãos, nas plantas dos pés e em algumas articulações, enquanto que a pele delgada nós encontramos no resto do corpo. Olhando essa imagem, você percebe a diferença de espessura entre uma pele delgada e uma pele espessa. Olhando numeralmente, você vê muito bem que aqui você consegue encontrar entre 3 ou 4 camadas de células, uma camada bem delicada de queratina, enquanto que na pele espessa você encontra várias camadas de células, tá? Muitas camadas mesmo, e uma grande quantidade de queratina normalmente. Tá? Essas diferenças nós vamos ressaltar nos próximos slides. Bom, encontramos alguns anexos, certo, associados à pele, como pelos, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, tá? E as glândulas mamárias. As glândulas mamárias nós vamos falar nesse assunto no aparelho reprodutor feminino. Tá? Essas outras aqui nós vamos falar sobre essas estruturas hoje. Bom, a pele tem várias funções. Tá? A proteção é a mais óbvia, uma vez que ela normalmente é queratinizada, ela vai então reduzir o atrito, né, e impedir a nossa desidratação, tanto pela queratina como por lipídios localizados nessa pele. Possui também defesa imune a partir de células do sistema imunitário. A célula principal que nós estamos falando aqui é a célula de Langerhans. Nos protege também contra os raios ultravioletas, especialmente o DNA, certo? Através da melanina. Ela tem uma grande capacidade sensitiva, certo? Tem capacidade de receber os estímulos do meio ambiente, né? Promove também uma termorregulação a partir dos vasos sanguíneos, glândulas sudoríparas e tecido adiposo, tá? Vasos sanguíneos dilatados ou contraídos, glândulas sudoríparas produzindo o humor ou o líquido, não é isso? E o tecido adiposo agindo como um coxim adiposo de isolamento térmico. Excreção. As glândulas sudoríparas promovem um processo de excreção, eliminando amônia, ureia, né? Entre outros. E, a partir das células da epiderme, ocorre a produção do precursor da vitamina D. Bom, a pele ela é formada por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado e apresenta, obviamente, os elementos formadores. Tá? Então, na porção da epiderme, né, nós vamos encontrar especialmente as células formadoras da epiderme. Entre elas, os queratinócitos, que são em maior quantidade, provavelmente 80%, tá? Os melanócitos, célula de Langerhans e Merkel. Enquanto que a derme, que é a parte de tecido conjuntivo, certo? Ele é formado por tecido conjuntivo frouxo e denso e, obviamente, com todas as células e as fibras do conjuntivo que nós já conhecemos. A epiderme, ela varia, a espessura dependendo do local estudado, certo? Podendo apresentar uma espessura máxima na pele espessa de aproximadamente 1,5 mm, tá? E, normalmente, você observa nessa região de pele espessa 5 camadas. Então, nós vamos estudar essa pele a partir da pele espessa, certo? Quando ela demonstra o máximo de camada. Tá? Bom, ela está apoiada, obviamente, pela derme papilar, né? Tecido conjuntivo frouxo, e separando essas células epiteliais da derme, nós vamos encontrar uma membrana basal.
essa membrana basal produzida pelas células epiteliais mesmo. Tá? Essas células da membrana, essas células da camada basal da epiderme, certo? São queratinócitos, certo? E estão presas à lâmina basal, a membrana basal, por hemidesmossomos e entre elas também por desmossomos. Tá? Elas são células normalmente prismáticas ou cúbicas, tá? E têm uma capacidade germinativa muito grande, muito ricas em células-tronco. Ela tem essa intensa atividade mitótica e, à medida que ela se multiplica, ela se renova praticamente a cada 15 a 30 dias. Tá? Elas já, nessa fase, já começam a apresentar esses filamentos intermediários de queratina. E esses filamentos vão aumentando à medida que essas células vão se projetando acima para as próximas camadas da pele. Encontramos também na camada basal as finais das terminações nervosas livres, tá? E algumas terminações associadas a essas células de Merkel, que são, na verdade, mecanoreceptores. Tá? Tem essa sensibilidade tátil e talvez participem do sistema neuroendócrino difuso. Tá? Até agora, elas são realmente consideradas paraneurônios neurosensoriais adaptados, obviamente oriundas ainda do nosso processo evolucionário. Tá? Encontra-se em maior quantidade na pele espessa, em especial na ponta dos dedos. Obviamente, nossa mão, né, a ponta dos dedos, tem uma capacidade sensitiva muito grande, especialmente por causa dessas células de Merkel. Elas se localizam aqui nessa camada profunda da epiderme, na camada basal, tá? E são normalmente difíceis de se identificar quando se olha ao microscópio. Tá? Apresentam pequenos prolongamentos que estão associados aos queratinócitos, certo? Um núcleo com uma grande chanfradura e muitos grânulos eletrodensos no seu citoplasma. Elas são unidas à camada basal dos queratinócitos por desmossomos. Tá? Bom, apresentando ainda nessa camada basal, o outro tipo celular que são os melanócitos. Tá? Então, na camada basal nós encontramos especialmente 3 tipos de células: os queratinócitos, os melanócitos e as células de Merkel. Bom, os melanócitos eles são oriundos da crista neurais, certo? Ainda no processo de embriologia, tá? Surge a partir do 14ª, 14ª semana de vida, tá? E são responsáveis por produzir a melanina. Tá? E a melanina é um dos fatores principais para a coloração da pele, mas entre elas estão também o caroteno, tá? Os vasos sanguíneos, a quantidade de vasos sanguíneos e a cor do sangue ali dentro daqueles vasos sanguíneos determinam também essa cor da pele, que varia conforme fatores genéticos, tá? Oriundos, logicamente, da sua origem genética, tá? Ambientais, quantidade de raios ultravioleta determina a quantidade de produção de melanina, e endócrinos, como a melatonina produzida pela pineal, ela estimula o melanócito a produzir melanina. Tá? Esses melanócitos eles são células globosas, tá? Apresentam prolongamentos que se adentram junto com os queratinócitos, inclusive da próxima camada da pele, tá? Que é a camada espinhosa, e eles estão presos na membrana basal por hemidesmossomos. Tá? Essa próxima camada, a camada espinhosa, por sua vez, elas são células normalmente cúbicas, certo? Às vezes achatadas, à medida que avançam para a superfície da pele, vão se achatando, certo? E são unidas por grandes quantidades de desmossomos. Essas quantidades de desmossomos, elas determinam esse nome espinhoso. Observe nessa imagem que, à medida que você faz o preparado histológico, ela perde um pouco de água e essa célula, o citoplasma, retrai. Mas ao ponto onde estão unidos os desmossomos, elas ficam presas, não soltam esse desmossomo. Como foi falado na aula de epitelial, o desmossomo não se rompe facilmente. Então ficam esses espaços, tá? E esses prolongamentos parecendo espinhos. Por esse aspecto, ela é chamada de camada espinhosa. Tá? Bom, então nós temos aqui a camada espinhosa. O melanócito ele vai produzir a melanina, tá? E por um processo ainda não muito conhecido, esses grânulos eles vão passar para os queratinócitos, certo? E se localizar especialmente, tá? Na parte supranuclear, protegendo especialmente o núcleo dessa célula contra os raios ultravioletas. À medida que, observem bem, aqui você consegue ver nessa imagem, tá? Os grânulos de melanina na região supranuclear. Tá? A luz, as ultravioletas chegam nesse sentido para cá. À medida que essas células vão avançando, certo? Esses grânulos de melanina vão se fundindo aos lisossomos e vão praticamente sendo dissolvidos, de tal forma que na próxima camada, certo? Que é a camada granulosa, já não existem mais grânulos de melanina. Tá?
A outra célula que está ligada, que está aqui na formação da epiderme, são as células de Langerhans. São células oriundas da medula óssea, tá, que apresentam prolongamentos, características de células fagocitárias, portanto, fagocitam, tá, e apresentam antígenos. Tem importante papel nessas reações imunitárias cutâneas. Tá? E se localizam, em sua grande parte, na camada espinhosa, porém são encontrados também na camada basal e mais superficial. Bom, essa camada espinhosa também, ela apresenta algumas células troncos, menos do que na camada basal, e também ela se multiplica. Ela tem espessura variável também, dependendo da quantidade de multiplicação e dependendo da região do corpo. Tá? A próxima camada, certo? São camadas de células já pavimentosas, tá? Núcleos mais compactos, e o seu citoplasma está repleto de grânulos de queratialina. À medida que essa queratina, a queratina que é formada aqui na camada basal, vai avançando para a camada mais superficial, elas vão se espessando, formando esses grânulos mais espessos e vão ficando em maior quantidade, ocupando maior espaço do citoplasma. Tá? Essa camada, por apresentar essa grande quantidade de grânulos de queratialina, é chamada de camada granulosa. Apresentam ainda núcleos. Tá? Ainda nessa fase, nós vamos encontrar aqui os corpos lamelares. Corpos lamelares, na verdade, começam a ser produzidos aqui na parte mais superficial da camada espinhosa, certo? E são placas de gordura. Tá? Essas placas de gordura, nessa fase da parte superficial da camada espinhosa e na camada granulosa, elas são lançadas entre as células, tá? E favorecem especialmente a impermeabilização da célula. Tá? Então, nós temos essa camada de gordura que protege, que impede a perda de água, certo? Bom, após a camada granulosa, essas células das camadas granulosas vão perder os núcleos, as suas organelas, e o seu citoplasma vai ficar tomado completamente por queratina pura. Então, o citoplasma tomado de queratina, essas células ainda são unidas por desmossomos, tá? E essa pequena camada que não é tão bem visível, dependendo do ponto onde você olha no corte da pele, certo? É chamada de camada lúcida. A partir daqui, nós vamos ter a camada córnea da epiderme, certo? Que na verdade são células mortas, certo? Queratinócitos mortos, completamente tomados por queratina, tá? Queratina pura. E já os desmossomos já vão estar em menor quantidade. E de tal forma que na parte mais superficial, essas células vão se descamando e vão soltando. Tá? Então, essas são as camadas da epiderme, certo? Surgindo a partir da camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Na verdade, queratina. Tá? Você pode considerar da lúcida até descamante praticamente queratina. Aqui você consegue observar um corte de planta do pé humano, tá? E você vê uma grande quantidade de queratina, a epiderme, e aqui nós vamos encontrar a derme com aqui uns ductos de glândula sudorípara. Tá? Observando em maior aumento, você percebe que a camada germinativa ou basal, células cúbicas, às vezes cilíndrica, a camada espinhosa, com várias camadas de células, a camada granulosa, com as células cheias de grânulos, aqui a camada lúcida não está muito bem distinta, tá? E daqui para frente a córnea, certo? Aqui é a derme papilar, ricas em capilares sanguíneos. Bom, falando em derme, certo? Nós sabemos que a derme ela é dividida em duas porções. Então, nós temos aqui a epiderme, tá? A derme e a hipoderme, que não faz parte da pele, certo? Então, a derme, ela liga justamente essa pele à hipoderme, tá? Ela dependendo do ponto, certo? Especialmente da planta do pé, ela tem aproximadamente 3 milímetros de espessura. Ela é formada por dois tipos de derme. A derme papilar, que é justamente essa derme, esse tecido conjuntivo frouxo localizado dentro das papilas dérmicas. Tá? Essa derme papilar, por sua vez, apresenta fibrilas especiais que ajudam a fixar essa epiderme na derme, né? E as ricas em fibras elásticas, além, obviamente, dos ductos das glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e folículos pilosos. Tá? Bom, obviamente, essas cristas, juntamente com essa papila dérmica, ajudam a aderência dessa epiderme à derme. Né? Já a derme reticular é formada por tecido conjuntivo denso, a sua maior proporção. Tá? Apresenta também fibras elásticas e, obviamente, os folículos pilosos também estão presentes nessa derme, glândulas sebáceas e sudoríparas. Tá? Aqui você encontra as glândulas sudoríparas, que é a planta do pé, tá? E o ducto da glândula sudorípara seguindo, certo? Essa derme até chegar na epiderme. Já a hipoderme é um tecido conjuntivo frouxo
que facilita o deslizamento da pele sobre os órgãos adjacentes. Tá? Ela une essa derme aos tecidos adjacentes e apresenta também o panículo adiposo. Tá? São grandes quantidades de tecido adiposo, células adiposas, que ajudam a modelar o corpo em determinadas regiões, certo? Estimulada por hormônios. O corpo promove reserva de energia, além, obviamente, de um isolamento térmico. Tá? Quanto maior o panículo adiposo, maior o isolamento térmico. A pele possui um sistema sensorial fantástico, né? É o maior receptor sensorial do organismo. Tá? Apresentam estruturas capsuladas, tá? E não capsuladas, como as terminações nervosas livres. Tá? As terminações nervosas livres, por sua vez, na verdade, são a cereja do bolo no sistema sensorial. Elas têm capacidade de perceber tato, dor, calor, frio, pressão, coceira, entre outros estímulos. Tá? Já as terminações, os receptores encapsulados, são normalmente comuns nas papilas dérmicas, tá? E são, na verdade, mecanoceptores, responsáveis pela percepção de pressão, tá? Um pouco de tato, e não são localizados somente na pele. Alguns receptores especiais, como Walter Pacini de Ruffini, aqui, tá? O Corpus Pacini, são encontrados no tecido conjuntivo de alguns órgãos internos, pâncreas, intestino, certo? Que favorecem, tá? A percepção dessas movimentações desses órgãos, assim como a pressão exercida em alguns pontos dele. Tá? Bom, estruturas anexas à pele nós temos pelo, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas mamárias e ainda uma coisa interessante que é a unha. Tá? Aqui você encontra nesse esquema, tá? A partir você observa a epiderme, então nossos anexos especiais da pele, alguns deles, tá? Os principais. Nós temos aqui o pelo, folículo piloso, né? Tem a base, o bulbo, que é o ponto de origem desse pelo, tá? É a bainha conjuntiva do pelo, que envolve esse pelo. Nós temos também o músculo eretor do pelo, que ele se insere nesse pelo obliquamente e está preso à epiderme, tá? É músculo liso, portanto, contração involuntária, e ele serve para promover a ereção do pelo em relação quando está frio, certo? E também é estimulado pela adrenalina, também promove uma ereção do pelo, tá? A glândula sebácea, que está associada a esse folículo piloso, então a glândula sebácea está sempre associada a um folículo piloso, tá? E a glândula sudorípara, tá? Que é uma glândula tubulosa novelada que apresenta um ducto longo que se dirige para a epiderme, tá? Então vamos começar falando sobre o pelo. O pelo tem cor, tamanho e disposição variável dependendo da etnia, claro, certo? E dos fatores genéticos, né? Não existem pelos na planta dos pés e na palma das mãos. Obviamente, como as glândulas sebáceas estão associadas aos pelos, também não existem glândulas sebáceas associadas na palma da mão e na planta dos pés. Apresentam um crescimento descontínuo, intercalados por descanso. Tá? Isso varia dependendo da região também do corpo. Tá? E alguns são influenciados pelos hormônios, especialmente os pelos pubianos, os pelos axilares, os pelos da barba, são influenciados pelos hormônios androgênicos. O pelo, ele origina uma dilatação de tecido conjuntivo aqui da papila dérmica, tá? E as células que envolvem essa papila dérmica formam a raiz do pelo. Essas células têm uma grande atividade mitótica, tá? Entre elas nós temos os melanócitos que vão colocar melanina aqui nesse pelo. A melanina, por sua vez, é um pigmento marrom, tá? E dependendo da quantidade de melanina, certo? Mais escuro fica esse pelo e também a pele. Bom, essas células da raiz do pelo se multiplicam e se diferenciam em vários tipos celulares. Tá? Normalmente, a parte central são células mais globosas e que aqui mesmo já começa essa queratinização, formando a medula do pelo. Tá? Outras células também se diferenciam, formando a córtex do pelo. Tá? E à medida que avançam a superfície, elas vão também se queratinizando. Certo? Porção também dessas células basais formam a cutícula do pelo, altamente queratinizada, tá? E, posteriormente, também a bainha externa do pelo. Tá? A bainha interna do pelo, também formada por essas células da camada basal. Tá? Essas camadas elas vão se queratinizando e a queratinização aqui é bem intensa. A partir desse ponto já estão bem queratinizadas, são placas bem coladas umas às outras e muito intensificada. Tá? Bom, essa bainha interna, ela praticamente desaparece, essas células, no ponto em que a glândula sebácea é inserida no pelo. Tá? Já a bainha externa, tá? Ela se associa e está unida à bainha, à epiderme, tá? As células epiteliais
da epiderme. Tá? Separando a bainha externa da bainha interna, nós temos uma membrana basal chamada de membrana vítea bem distinta. Tá? Externamente, esse pelo é envolvido pela bainha conjuntiva de tecido conjuntivo do pelo. Tá? Uma bainha de tecido conjuntivo bem intensa, bem forte e resistente aqui. Bom, existem diferenças entre a queratinização da pele e do pelo. Tá? Em relação à queratina na pele, ela normalmente é relativamente mole e tem pouca adesividade, enquanto que no pelo são mais compactas e a queratina é muito mais colada uma outra, formando praticamente placas de queratina, tá? Bem mais dura. Em relação à diferenciação dessa queratinização, aqui ocorre na pele uma queratinização intermitente e contínua, desde os queratinócitos da camada basal, certo? Camada espinhosa, certo? Camada granulosa até a córnea. Tá? Então, ocorre essa queratinização intermitente. Enquanto que no pelo, ela é intermitente, porém localizada apenas na região do bulbo piloso. As células da pele aqui, certo? Ocorre uma diferenciação celular uniforme na epiderme, medida a partir, certo? Nós temos, portanto, um único tipo de celular, que é o queratinócito. Então, é uniforme em toda a sua epiderme. Enquanto que aqui no pelo, existem múltiplos tipos celulares, formando o centro do pelo, certo? E as bainhas, tá? E, logicamente, com outra estrutura diferente, histoquímica e funções distintas. Os hormônios androgênicos não influenciam a mitose na pele, enquanto que influencia a mitose de alguns pelos, especialmente pubianos, região da barba, certo? E axilares. Bom, glândulas da pele. Glândulas sebáceas. Tá? Bom, como eu já falei anteriormente, não existem glândulas sebáceas na palma da mão e na planta dos pés. Elas são glândulas acinosas, certo? E são localizadas, obviamente, na derme, tá? E estão associadas, certo, à epiderme, tá? E, obviamente, ao folículo piloso, tá? Bom, nós temos aqui essa glândula formada por umas células na camada basal, certo? Que são células de multiplicação, elas se multiplicam constantemente, tá? São células, portanto, germinativas. Essas células, à medida que elas se multiplicam, elas vão avançando para dentro desse ácido, tá? E vão produzindo grandes quantidades de lipídios, tá? Esses lipídios formam grandes quantidades de glândulas que vão ocupando todo o citoplasma de tal forma que chega um momento em que tanto o núcleo dessa célula, que é um núcleo já fica picnótico, tá? E vai desaparecendo esse núcleo e as organelas também, e a célula morre à medida que chega a essa superfície, tá? E ao ducto dessa glândula, tá? E a célula morta aqui se rompe e lança nesse ducto da glândula, tá? O seu produto de secreção. Bom, elas são envolvidas por uma membrana basal bem espessa, tá? E esse produto de secreção é lançado no ducto excretor dessa glândula, que normalmente é revestida pelo próprio células epiteliais e pela bainha externa também do pelo, tá? E lubrificam esta região da pele, certo? Impermeabilizando também a pele e protegendo também o pelo, tá? Então nós temos aqui uma fotografia, logicamente, né, de uma glândula sebácea. Você observa todos esses detalhes, certo? A membrana basal aqui bem espessa, a bainha externa do pelo, tá? Aqui observe que está associado à epiderme, tá? E aqui o pelo, né, com o seu centro, né, e as suas camadas, mas não tão bem distintas, tá? Esse epitélio é queratinizado, mas a queratina aqui já soltou a porção descamante dessa queratina. As glândulas sudoríparas, por sua vez, certo? São glândulas tubulosas enoveladas que apresentam uma porção secretora e uma porção excretora. Estão associados, obviamente, à epiderme, certo? E essa porção secretora, ela está unida à sua porção excretora por um ducto também, certo? Que é em espiral, certo? E que alcança aqui a epiderme, lançando o seu produto de secreção externamente à pele, tá? A porção secretora, por sua vez, é composta por células cúbicas, às vezes piramidais, tá? E é uma glândula tubulosa, como eu falei, novelada, e apresenta dois tipos celulares, um claro e um escuro. Sendo que a célula mais clara, ela produz a parte aquosa da secreção da glândula sudorípara, enquanto que a célula escura produz glicoproteínas, tá? Em volta a essa porção secretora, nós encontramos células mioepiteliais. O ducto excretor, por sua vez, a porção excretora dessa glândula, é um epitélio biestratificado cúbico,
Observe que esse aqui é um epitélio cúbico simples, tá? Aqui é um epitélio bioestratificado cúbico, certo? E, observando aqui a imagem, você percebe claramente, certo? Inclusive a presença das células mais escuras e células claras nessa porção secretora da glândula sudorípara, tá? Essa glândula, ela produz uma secreção bem aquosa, bem diluída, com poucas proteínas, certo? Rica em sódio, potássio, cloreto. E, na verdade, esse sódio, potássio aqui, ele também é a porção excretora dessa glândula, ela capta esse excedente, certo? Para evitar que a gente perca cloreto de sódio, sódio e potássio, certo? E cloro, tá? Ela também, nessa secreção, ocorre a presença de ureia, amônio e ácido úrico, demonstrando que essa glândula também atua no processo de excreção, certo? Dos catabólitos. Nós temos alguns tipos de glândulas, pelo menos dois tipos de glândulas, né, sudoríparas, tá? Sendo que algumas regiões, como das axilas, elas são modificadas, certo? São mais dilatadas essa porção secretora. A unha, por sua vez, você pode caracterizar a unha como uma queratinização especial da dobra da pele na ponta dos dedos, tá? Então, na verdade, a pele ela vai envolver a ponta do dedo e vai promover uma dobra. Então, essa dobra toda essa região é envolvida por uma camada epitelial, sendo que na região do leito da unha, essa epitélio é mais delgado, tá? Na região da raiz da unha ocorre aqui essa produção intensa de queratina. E à medida que essa queratina vai produzindo, ela vai se deslizando sobre o leito da unha, certo? E avançando e crescendo constantemente, tá? Essa queratina aqui também ela é especial, é formada por placas bem coladas e bem distintas, tá? Então é só para vocês terem a noção do que é a unha mesmo, tá? Bom, aqui a nossa bibliografia utilizada para essa aula.